Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que nós lemos ele muitas vezes. E eu confesso para os irmãos que eu já li e eu nunca parei para meditar no que o Senhor estava falando naquele texto. E eu acredito que da mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai falar poderosamente com cada um de nós aqui nessa noite. A irmã cantou um louvor aonde no refrão falava: que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. E quando nós olhamos para Jesus e para o amor que Ele expressou naquela cruz, nós vemos que o Senhor, Ele fez algo que ninguém poderia fazer a não ser Ele. Ele assumiu o risco de fazer uma coisa que poderia dar errado no final, porque Ele sabia que muitos dariam as costas para Ele, que muitos iriam odiá-lo, mas mesmo assim, Ele fez. Ele foi até o final. E não tem como expressar esse amor. Não existe argumentos. Isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Porque nós não temos merecimento nenhum. E mesmo assim, Ele nos amou. E o texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, o verso do 1 ao 7. E diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a Bíblia nos relatar que sempre, em todos os lugares aonde Jesus chega, existe uma multidão esperando por Ele. E nessa multidão, existem aqueles que só iam atrás do milagre, existem aqueles que queriam ver o fim de Jesus, tinha aqueles que iam para ouvir os ensinamentos de Jesus. Só que nesse texto em específico que nós lemos, a Bíblia ela fez questão de nos revelar duas classes de pessoas. São os publicanos e pecadores, e o outro são os escribas e os fariseus. E nós precisamos entender em qual desses grupos nós estamos inseridos. Quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos eram os cobradores de impostos, e os pecadores, todo aquele que transgredia a lei, que pecava, que fazia o que a lei falava para não fazer. Essas pessoas, publicanos e pecadores, eles eram rejeitados socialmente. Eles eram rejeitados pelas pessoas.
Eles eram rejeitados pelos escribas e fariseus, mas eles não eram rejeitados por Jesus. Quando nós olhamos para os escribas e fariseus, quem eram esse grupo de pessoas? Escribas e fariseus eram os conhecedores da lei de Deus, da lei de Moisés. Eram os que traduziam e escreviam a lei para o povo. Eles tinham um certo grau de instrução maior do que o restante das pessoas. Só que por conhecerem a lei, eles pensavam que eles não eram pecadores. Eles se diziam cumpridores, se auto-julgavam santos, sem pecado, se consideravam superiores aos demais. E aqui o Senhor, Ele nos dá a primeira grande lição, porque nós temos um grupo que não merecia e um grupo que pensava que merecia. E a primeira coisa que a palavra vai nos ensinar é que quem não merece, ouve Jesus. E aquele que pensa que merece, murmura. Porque publicanos e pecadores ouviam Jesus. Escribas e fariseus, conhecedores da lei, murmuravam sobre Jesus. Quem não merece, aprende de Jesus. Quem pensa que merece, julga. Aquele que não merece, reconhece a sua miséria. Paulo certa feita disse: miserável homem que sou. Aquele que pensa que merece, se vangloria, busca a glória para si mesmo ao invés de buscar a glória de Deus. Só que esse texto ele vai começar dizendo que Jesus, mediante a murmuração dos escribas e fariseus, ele vai começar a contar uma história, uma parábola. E a parábola começa falando, questionando: que homem, quem, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa 99 no deserto e vai em busca da perdida até que venha achá-la? Quantas ovelhas tinha nessa parábola? 100 ovelhas. Quantas ovelhas se perderam? Uma ovelha. Quantas ovelhas ficaram? 99. E elas ficaram aonde? No deserto. Ao contrário do que a música sempre diz, eram 100 ovelhas presas no aprisco. Mentira. As ovelhas não ficaram no aprisco. As ovelhas ficaram no deserto. E aqui nós começamos a entender o porquê que essas ovelhas ficaram no deserto e não no aprisco. A primeira coisa, esse homem, ele tem 100 ovelhas. Se ele tem 100 ovelhas, significa que ele é o dono dessas ovelhas, porque quem tem alguma coisa é dono daquela coisa. Só que além de ser o dono daquelas ovelhas, esse homem também exercia o pastoreio. Então ele era o dono e pastor dessas ovelhas. Quem é esse homem? João 10, 14, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ezequiel 34:15, Deus vai dizer: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Esse homem então era o próprio Senhor Jesus. E para nós entendermos como a dinâmica aqui funcionava, nós precisamos imaginar como que o pastor ele trabalha cuidando das ovelhas. Toda vez que os pastores saem para uma jornada junto com as suas ovelhas,
No final do dia, ele vai fazer uma contagem. Por que que ele reconta as ovelhas? No início da jornada, todas as ovelhas, elas ficam no aprisco. E o aprisco é um lugar de proteção. Então todas elas estão ali juntinhas, não aconteceu nada, elas estão protegidas. Só que quando o pastor sai com as ovelhas para a jornada, a ovelha ela vai ficar exposta a alguns perigos. Que perigos são esses? Pode ser exposição ao tempo, que no caso desse texto eles estavam atravessando um deserto. No deserto, durante o dia o calor é escaldante e à noite o frio ele é congelante. A ovelha ela está exposta a ser atacada por predadores. Ela está exposta a cair em algumas armadilhas deixadas no caminho. E também corre-se o grande risco dela se rebelar e deixar o bando. Então o risco das ovelhas se acidentarem, delas serem arrebatadas pelos animais e de se desgarrar é muito grande. Por isso que no final do dia o pastor vai fazer a recontagem para ver se ninguém se perdeu no meio do caminho. Pela lógica, se todas as ovelhas estão juntas, não se perdeu nenhuma, o pastor então leva elas para o aprisco, que é o lugar seguro, onde elas vão ter água, alimento, vão ficar protegidas, para elas passarem a noite e no dia seguinte retomarem a jornada e seguir viagem. Só que quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que uma ovelha, desgarrou, se perdeu. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, porque o verso 4 desse texto, ele vai dizer que ele deixa elas no deserto e vai até a perdida, até encontrar. A primeira coisa que nós observamos aqui, esse homem, o pastor, Jesus, ele deixou 99 ovelhas no deserto. E nós perguntamos, quem em sã consciência deixa um rebanho inteiro para ir atrás de uma? Num deserto, onde falta comida, falta água, onde não tem como sobreviver. Se Jesus, como a palavra nos mostrou, é o bom pastor, por que que ele deu as costas para 99 e saiu do meio delas? Segundo, a palavra vai dizer que ele foi até a perdida até encontrar. Ele não falou que ele só saiu por algumas horas. Não, ele saiu. E ele só ia voltar quando ele encontrasse a ovelha que se perdeu. Quanto tempo essas ovelhas não ficariam abandonadas no deserto até Jesus encontrar aquela ovelha perdida? Por que que Jesus deixou no deserto as 99? A palavra vai dizer lá em Jeremias 17, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Algumas traduções dizem: faz do seu braço o braço forte. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Todas as vezes que nós temos comportamentos de escribas e fariseus, todas as vezes que nós não saímos do meio errado para seguir Jesus, todas as vezes que nós confiamos na força do nosso braço ao invés de confiar no Senhor, nós apartamos o nosso coração do Senhor. E quando nós fazemos isso, Jesus vira as costas para nós e sai do meio.
porque ele vai até aquele que realmente o deseja. Outro detalhe interessante que me chamou muita atenção: essas ovelhas, elas não estavam presas no deserto, elas estavam livres. Jesus deixou para todo mundo o livre arbítrio, o direito de escolha. Uma ovelha animal livre, se não tem nada prendendo ela, ela fica zanzando para lá e para cá, ela não para em lugar nenhum. Se a ovelha não está presa, ela segue o seu pastor. Se essas ovelhas, quando Jesus deu as costas e saiu, não seguiram ele, ficaram no deserto porque quiseram, porque não fizeram de Jesus o pastor da sua vida. João 10, 27 vai dizer: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Se aquele homem saiu à procura da ovelha perdida, muito provavelmente ele saiu chamando aquela ovelha. E as outras, ouvindo a voz do pastor, não o seguiram, porque não tinham o Senhor como o seu pastor. Preferiram ficar no deserto do que seguir o bom pastor. E quando nós voltamos lá no comecinho do texto, e nós olhamos para os publicanos e pecadores, escribas e fariseus, publicanos e pecadores ouviam Jesus. Escribas e fariseus murmuravam. Quem era a ovelha perdida nessa multidão? Quem era as 99 no deserto na multidão? Porque se os publicanos e pecadores ouviam Jesus, eles estavam ouvindo a voz do bom pastor. Mas se os escribas e os fariseus murmuravam de Jesus, eles estavam no deserto não reconhecendo Jesus como o pastor das suas vidas. Ezequiel 34:12 vai dizer: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. O pastor está atrás das ovelhas dispersas. Das ovelhas que, quando veem que a abominação entrou no lugar santo, ela sai daquele meio e dispersa para os montes. Porque o verso 14 do capítulo 34 de Ezequiel, o Senhor vai dizer: em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Quem segue Jesus e ouve a sua voz não fica no deserto. Encontra pastagem, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma por amor do seu nome. Nós temos que sair dos meios errados, nós temos que deixar as cercanias, nós temos que sair de cima do muro, nós temos que deixar Jericó, porque mesmo que a gente venha se perder no deixar, Jesus vem ao nosso encontro, porque Ele não nos deixa, Ele não nos desampara quando nós saímos do meio em que Ele não está. Enquanto nós
escolhermos permanecer no deserto, que é o lugar aonde Jesus não está, nós não seremos salvos. Porque quando Jesus encontra a ovelha perdida, ele não volta para as 99 que ficou no deserto. Ele vai para casa. Ele abandonou as 99 no deserto que não quiseram ele. E foi para casa com uma que quis ser carregada no colo. Que quis se deixar ser conduzida por Jesus. Deserto é lugar de tentação, porque Jesus foi tentado no deserto. Deserto é lugar de morada de demônios, porque a Bíblia diz que os espíritos imundos vagam pelos lugares áridos, e deserto é lugar árido. Em deserto não existe vida, é totalmente o oposto do Senhor, porque ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Se o lugar onde nós estamos não existe vida, é porque o pastor não está naquele meio. O pastor saiu, abandonou aqueles que não quiseram ouvir a sua voz. João capítulo 1, verso 10 e 11 vai dizer que ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, rejeitaram. Quando nós rejeitamos Jesus, ele vira as costas para nós e vai atrás daquela ovelha que está desgarrada, atrás daquela ovelha que está perdida e que realmente deseja ser conduzida pela voz do Senhor. A Bíblia não vai falar a hora, o dia e nem o tempo, mas aquele homem encontrou a ovelha perdida. A ovelha que muito provavelmente passou frio, passou necessidade. E quando ele encontra aquela ovelha, ele pega aquela ovelha no colo. Ele coloca a ovelha no seu ombro. Jubiloso. Em algumas traduções, gostoso. Provavelmente aquela ovelha estava com a lã toda suja, cheia de gravetos, cheia de espinhos. Provavelmente aquela ovelha estava ferida, machucada, porque a ovelha ela é um animal mais indefeso que existe. Só que quando ele pega ela no colo, toda machucada, arrebentada, desacreditada de tudo, sem dar lucro nenhum para ele, ele a coloca nos seus ombros, gostoso, jubiloso, feliz, porque ele achou a ovelha que estava perdida. Ele vai atrás daquelas que se deixam ser carregadas por ele. Essa é a graça que nos sustenta. E quando ele acha aquela ovelha, o verso 7 vai dizer, um verso antes ele diz que foi para casa, fez festa com os amigos e com os vizinhos. E ele compara aquela ovelha perdida como um pecador que se arrepende. Quando o pecador se arrepende, tem festa nos céus. E mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, que preferem estar no deserto. 99 justos que não necessitam de arrependimento. Onde estão as pessoas que não necessitam de arrependimento? Quem não tem pecado? Só existiu um justo que não necessitava de arrependimento, e ele foi o sacrifício perfeito, porque ele era Jesus Cristo.
Nós só somos justificados quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós nos lavamos naquele sangue que Ele verteu na cruz, no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. As 99 que Jesus deixou no deserto são todos aqueles que se comportam como demasiadamente justos e demasiadamente sábios. E a palavra lá em Eclesiastes, o capítulo 7, o verso 16, vai falar: não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Ou seja, nunca pense que não tem o que aprender e que não tem o que mudar, porque quando a gente faz isso, nós destruímos a nós mesmos. Como nós sabemos se estamos sendo demasiadamente justos ou demasiadamente sábios? Quem age dessa forma se auto-justifica, acha que por causa das suas boas práticas morais, por terem 40, 50 anos de evangelho, entre aspas, não precisa aprender mais nada, não tem mais nada para mudar, já alcançou a perfeição. Quando olha e acha que só as suas boas obras já é suficiente para servir a Deus, quando tem um ditado popular que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Todo mundo que age assim, Jesus deixa no deserto. Jesus sai do meio deles. Por quê? Porque são pessoas reunidas como rebanho, mas desunidas como corpo de Cristo. São religiosos que seguem apenas rituais. Quando nós olhamos para a oração do publicano e a oração do fariseu se justificando das obras: Senhor, jejuo tantas vezes, oro não sei o que lá, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Está cumprindo o ritual, mas não fez como o publicano que falou: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu, porque eu sou um pecador. Reconheceu a sua miséria, reconheceu os seus pecados. As 99 que ficam no deserto são aqueles que vivem de aparência religiosa. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Aqui eu sou santo, mas não tem um altar reparado de verdade. As 99 são aquelas pessoas que vivem de fábulas, vivem atrás de um evangelho mentiroso, que não salva, que só quer pregar prosperidade, que só prega bens materiais, mas não tem uma palavra que realmente conduz aquela ovelha para a salvação, para casa. As 99 são aquelas que tem mexilhões no ouvido, porque não quer ouvir e nem dar ouvido ao evangelho que liberta e que salva. Gostam de palavras que massageiam seus egos e que justificam os seus pecados, mas não o evangelho que converte. Por isso aquela ovelha se perdeu, por isso aquela ovelha se desgarrou. Ela não se via naquele grupo perfeito, porque ela reconheceu as suas falhas. Ela dispersa, ela sai do meio, ela reconhece a sua miséria. E uma vez que ela faz isso, que a ovelha deixa de seguir homens que aprendem no deserto para ouvir a voz do pastor, ela sai desse meio para poder ser encontrada por Jesus. Porque aquele que se perder, Jesus acha, Jesus busca, Jesus vai ao encontro daquela ovelha. Porque ele busca corações que são arrependidos, corações que saem do meio da onde ele não está e se deixa ser conduzido e carregado por ele no colo. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que essa parábola, ela é a história da nossa
vida. Porque há muito tempo atrás, num primeiro momento, ele não foi atrás de uma ovelha. Ele foi atrás de todos nós. Num primeiro momento, ele não deixou ninguém para trás. Ele foi deixado por causa do pecado que ele assumiu por nós. E quem virou as costas para ele foi Deus, por causa de mim e por causa de você. Deus fez a contagem e não achou nenhum justo. Talvez o plano de Deus fosse: acaba com tudo, chega, já deu. Só que Jesus disse: não, eu vou atrás deles, eu vou buscar, eu vou procurar. Talvez alguém virou para Jesus e disse assim: não vale a pena ir atrás desse povo, eles já deram muito problema. Olha lá no Egito, olha lá no Éden, eles só desobedecem, eles vão te rejeitar. Aí Jesus vira e diz: não tem problema, pode não ter lógica agora, mas eu vou atrás. Pode não fazer sentido nenhum, mas eu vou descer e vou cumprir o plano perfeito, que foi o sacrifício naquela cruz. E ele desceu na hora mais fria da história. Ele desceu no momento mais difícil, no momento mais sombrio. Ele desceu para vir atrás de mim, vir atrás de você. A gente pensa que somos nós quem escolhemos a Ele, que buscamos Ele, que procuramos Ele. Mas na verdade, sempre foi Ele quem veio atrás de nós. Sempre foi Ele quem nos procurou. E Ele desceu para nos encontrar. E quando Ele desceu, Ele achou. E quando Ele achou todo mundo lá na cruz, com os braços abertos, Ele gritou: está consumado. Está consumado foi o mesmo que dizer: eu achei a ovelha que estava perdida. Só que Ele morreu. Ele achou, Ele encontrou, só que Ele morreu. O preço para Ele nos encontrar foi a morte. O peso para Ele nos carregar no colo foi a morte. O peso para Ele nos colocar no seu ombro gostoso foi a morte. O preço para Ele nos resgatar foi Deus Pai dar as costas para Ele aqui na terra, porque Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O preço foi se tornar maldito em nosso lugar. Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de dar a vida por uma ovelha, por um pecador. Ele morreu. Ele morreu. Mas lá no túmulo dele, em Israel, tem uma placa que está escrito assim: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele dividiu a história em antes dele e depois dele. A revolução que Ele fez naquela cruz criou, mudou a nossa história para sempre. E quando isso aconteceu, quando Ele ressuscitou, Ele achou todo mundo de uma vez só. Ele nos deu uma segunda chance. Quando Ele nos achou, Ele nos trouxe para uma casa terrena,
para um aprisco, para nos deixar protegidos. E agora, falta acontecer uma coisa nessa parábola, que é Ele nos levar para a sua casa celestial. E por que a gente não foi ainda? Porque a casa não está pronta. Ele falou: eu vou preparar a morada, e quando estiver pronta eu vou voltar e eu vou buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele foi, mas Ele não nos deixou órfãos. Nessa parábola, aquele homem, aquele pastor, não tinha um ajudante, ele estava sozinho. Mas para a gente tem. Todos os dias, para quem quiser, tem um ajudador que chama Espírito Santo, que nos ensina, que nos ajuda, que nos consola, que nos conduz. Tem muita gente no deserto, escolhendo ficar no deserto, mesmo sabendo que Ele nos encontrou. Tem gente preferindo estar no deserto do que se deixar ser conduzido por Ele, carregado por Ele. Então que nessa noite nós façamos uma reflexão. Como estamos nos comportando? Como as 99 que ficaram no deserto abandonadas por Jesus? Ou como a ovelha que se perdeu e foi achada? Nunca nos comportemos como os escribas e os fariseus, ou como as 99 que ficaram no deserto, porque se prenderam a homens, se prenderam a placas, se prenderam a qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Não sejamos como as 99, porque achamos que não temos mais do que nos arrepender, ou que não temos mais do que aprender sobre o Senhor, mas nos comportemos sempre como os publicanos e pecadores que estavam para ouvir Jesus. Nos comportemos como a ovelhinha que dispersou do meio errado e que foi achada e se deixou ser conduzida, carregada no colo do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus nos carrega no colo, no seu ombro gostoso, jubiloso, o nosso destino é a casa e a salvação. Então busquemos, irmãos, sempre ouvir a palavra do Senhor e não relutemos quando Ele vem nos buscar e nos pegar no colo, porque se nós caminhamos com Ele, nós sabemos que a nossa morada no céu celestial, ao lado dele, a nossa salvação está garantida, porque estamos sendo conduzidos pelo pastor dos pastores. Amém? E assim eu entrego a minha oportunidade e agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus. E aí, meus amados, mudou, né, essa história agora de repente, né? Todo mundo achava que as 99 era que estavam salvas, né? E a verdade é que as 99, quem estava realmente perdido era quem? As 99. Porque quando o homem diz que ele não tem nada do que se arrepender, João disse isso: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E quem que é o pai da mentira? O diabo. Então as 99 tinha quem por pai, irmãos? O diabo. Quantas vezes Jesus olhou para os escribas e fariseus e falou: vós tendes por pai o diabo. Por isso que o Senhor fica o tempo todo: sai do meio, sai do meio, sai do meio, tira os jumentos. Você sabe o que é salminha, irmãos? É o remanescente fiel que foi conservado pela graça, que está lá em Romanos. É o remanescente fiel que foi conservado pela graça. Quando ele fica o tempo todo: ouça o que o Espírito diz
a igreja. As ovelhas têm que fazer o quê? Ouvir a voz do seu pastor e seguir. Por isso ele disse: eu vou para o Pai, não vou deixar órfão, não vou deixar vocês sem pastor. Aí ele fica: ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito diz. Eu te digo, quem que é o pastor que ele deixou para nos conservar no lugar que ele quer? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que o lugar onde tem o fogo estranho, irmãos, está sendo pastoreado por qualquer coisa que não é o pastor que Jesus deixou para pastorear, que não é a voz que ele deixou. É muito forte. E fica todo mundo no deserto, pagando um preço. Aí muitos podem dizer: tá, mas Deus tirou o teu povo do Egito e permitiu ele passar pelo deserto. É verdade. Mas olha quem que estava na cobertura dele: colunas de fogo e que? A nuvem. Deus pode até nos levar para o deserto para nos tentar, nos provar, como Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Olha quem que era o pastor da vida dele. Olha debaixo de que cobertura ele estava. É assim que funciona. Só que levou por um breve tempo e já tirou do meio. Por isso o Senhor fica: sai do meio, sai do meio. Você sabe quando é que ele veio atrás de nós, irmãos? Quando nós saímos do meio. Por isso que ele diz: mais vale estar na porta da tua congregação do que no meio dos ímpios, da impiedade. Quantos lugares que tem um rebanho lá dentro, que tem por pai quem? O diabo. E o Senhor só está esperando sair do meio para ele ir aonde? Ao encontro buscar. Irmãos, tudo se encaixa, é perfeito. Vocês estão entendendo que é perfeito? Você puxa uma revelação, leva no mesmo lugar. Você puxa daqui, leva no mesmo lugar. Você puxa, leva no mesmo lugar. E é isso que o Senhor está dizendo para as 99, né? Sai do meio, tira o diabo por cobertura, tira o espírito da besta, vai ser um remanescente fiel que a graça te sustenta. Quem sustentou essa ovelhinha perdida? Foi a graça, irmãos, que botou no colo, botou no ombro, que limpou e levou para casa. E aquelas o Senhor deixou. Que nós nunca venhamos colocar outro pastor dentro da igreja que não seja o Espírito de Deus. Amém?